vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Queria compartilhar com vocês uma mensagem que está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 10. Vamos ler juntos essa passagem. Pegue sua Bíblia, física ou virtual, e vamos ler juntos 1 Coríntios, capítulo 10. Amém? A partir do primeiro versículo, vamos até o versículo de número 13. A palavra diz assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Versículo 6. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas mais como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Versículo 8. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Versículo 13. Não sobreveio a vós tentação que não fosse comum aos homens. Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Amém? Pai querido, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nos dá discernimento e revelação da Tua palavra nesse momento, Pai. Fala conosco, com cada um dos irmãos, que a Tua palavra possa nos trazer vida e nos servir de alicerce para que tenhamos uma vida que Te agrada. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, minhas queridas, nesse texto que nós lemos, nós podemos aprender com os erros de Israel, né? O texto que nós lemos, ele relata muito bem a seguinte questão: todos os antepassados de Israel, né, eles foram igualmente abençoados e tiveram experiências espirituais, né? Todos eles andaram, né, quando saíram cativos da Babilônia, eles andaram sob a nuvem, né?
de dia, tinha a coluna de fogo que aquecia eles à noite. Todos eles passaram pelo mar, o mar se abriu e eles tiveram essa experiência sobrenatural, todos. Passaram pelo mar a seco, atravessaram, beberam da água da vida, né? Ali no versículo que nós lemos, o versículo 4, né? Fala claramente que aquela rocha ali que saiu água, que eles foram saciados, representa, tipifica, né, o nosso Senhor Jesus Cristo. Eles beberam da água da vida. Mas tudo isso não foi motivo, não foi suficiente para que eles vivessem de maneira que agradasse a Deus. O que é que eu aprendo aqui e compartilho com vocês? Deus escolheu eles, né, o povo escolhido de Deus, né, o povo de Israel. Mas eles não escolheram a Deus. Deus nos escolheu, né? Deus deu o seu Filho para que todos, sem exceção, que nele crê, não pereçam, mas tenham vida eterna. Mas nem todos escolhem ter o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. O que Israel fez nos serve como exemplo, como advertência, né? Pois eles sofreram consequências. Todas as nossas ações têm consequências. E a grande maioria morreu no deserto. Nós lemos aqui que em um só dia morreram 23 mil. Né? E aquele povo todo atravessou o deserto, passaram um bom tempo, né? Anos, quando era para ser algo bem rápido. E a maioria não conseguiu conquistar a terra prometida por causa das suas más ações. E o que Israel fez de tão desagradável assim para Deus? Nos versículos 6 até 8, né, tem uma lista de alguns desses vacilos, né, desses pecados de Israel que nos servem como advertência. Eles cometeram idolatria. Eles se entregaram à farra. Eles praticaram imoralidade. Será que isso só aconteceu naquele tempo? Hoje ninguém comete mais isso? Será que isso continua desagradando a Deus? Será que você tem alguma dúvida de que isso continua desagradando a Deus? No versículo 12 diz: quem acha que está firme, cuide-se, para que não caia. Aquele povo, né, de Israel naquela época, achavam que, por Deus estar do lado deles, né, protegendo, livrando, né, de todo mal, eles podiam abrir a guarda, baixar a guarda. E é nessa baixada da guarda que o diabo ele se aproveita. E aí começa a trazer influências e alguns começam a ceder em algumas coisas, relativizar algumas coisas, e quando vê, já está todo mergulhado na bagaceira. Meu irmão, minha irmã, está passando por alguma situação difícil? Permaneça firme. Não abandone a fé. Não abandone a fé em Cristo como muitos têm feito. Permaneça firme. Resista. No versículo 13 do texto que nós lemos, está bem claro lá
que Deus não permitirá que sejamos tentados, além do que possamos suportar. Deus não nos tenta. Deus não põe sobre nós tentação. Ele permite. Mas Ele permite com um propósito, né? Deus permite que as tentações cheguem até nós para que nós possamos ser provados em nossa fé. Para encerrar e para corroborar com isso que eu falei aqui agora, vamos ler 2 versículos. Um está no livro de Tiago, Tiago capítulo 1. Vamos lá, Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, versículo 13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Deus não nos tenta. Vamos lá em 1 Pedro agora. Primeira Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro, perece, para que, refinado pelo fogo, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína, e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Vamos ler o 6. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. O Senhor nos põe à prova. Voltando para o versículo 7. Assim acontece, qual o motivo? Para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro, que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Deus nos prova para que possamos, exercitar a nossa fé. Nenhuma tentação vem sobre nós que nós não possamos suportar. Aguente, resista. Deus está no controle. E Deus sabe o nosso limite. Ele não vai colocar nenhuma tentação além do nosso limite. Fique firme. Valeu aí? Vou cantar uma canção que diz exatamente o seguinte: vai valer a pena. Vai valer a pena resistir. Vai valer a pena permanecer fiel a Cristo. Vai valer a pena não cometer os mesmos erros que o antepassado de Israel cometeu. Valeu? Vai dando o desconto, que eu não sou cantor. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, sustentais em minha dor. Ele que nos sustenta, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos.
sermos firmes no nosso Senhor Jesus Cristo, em nossa fé em Cristo Jesus, Pai. Que cada um dos meus irmãos e irmãs possa sentir a tua doce presença, ter a fé renovada e a certeza de que o Senhor sempre está conosco. Como o povo no deserto tinha a nuvem protegendo contra o sol escaldante e a coluna de fogo protegendo contra o frio, a tua presença estava o tempo todo com eles. E a tua presença hoje, Senhor, está o tempo todo conosco. Nos dá essa certeza cada dia mais viva em nossos corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Jesus abençoe. Jesus bless.